Graça e paz a todos, amados. Deuteronômio capítulo 20 fala sobre as leis sobre a guerra. A partir do versículo 10. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhes primeiro uma proposta de paz. Quer dizer, vão lá e façam o possível para haver paz, tá? Para que não haja guerra, não seja necessário matar ninguém. Se os seus habitantes aceitarem abrir suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Não deixa vivo nenhum homem, porque eles não quiseram a paz, eles quiseram a guerra. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade será de vocês. Então, não mate as crianças, nem as mulheres, nem os rebanhos. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, não deixe vivo nenhum sequer que respire. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destrua totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Senão eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Bom, aqui existe dois tipos de guerra. Guerra sobre as cidades que não pertencem aos israelitas. Lá eles tinham que matar todos os homens, eles não quiseram a paz, então vão lá e matem todos os homens, mas deixe vivo as mulheres, as crianças, o rebanho, tá? Mas sitie a cidade. Mas as cidades que são dos israelitas, que o Senhor deu por herança, eles vão ter que entrar lá, expulsar os cananeus, os ferezeus, os amorreus, os hititas, os jebuseus, os heveus, tem que expulsar todos, matar todos ao fio da espada, inclusive as mulheres, as crianças. Mas que ruindade, não é ruindade, meus amados, porque se você deixar com dó, com pena, essas mulheres, elas tinham hábitos adquiridos na terra pagã. E aquelas crianças iam crescer. Iam também ensinar os israelitas a praticar as mesmas coisas dos povos pagãos. Então, vocês notaram que quando das terras do Senhor, teria que aniquilar tudo, não deixar uma alma só vivente. Mas as cidades que não pertenciam aos israelitas, mataria só os homens que foram para a guerra, mas deixariam eles vivos. É como se fosse, a gente pode trazer isso para o Novo Testamento, Deus fala que nós não podemos julgar os do fora, né? Mas nós temos a obrigação de julgar os de dentro. Aonde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 5, vamos lá. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Olha só como é que nos remete lá no Antigo Testamento. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Condenei, matei. Vocês estão entendendo? Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, tire ele da comunhão de vocês. Matem ele, como lá no Antigo Testamento. Não podia deixar. Por quê? Aquele homem estava dormindo com a mulher do pai dele. E ele se dizia cristão. Ele estava frequentando a igreja de Corinto e ninguém estava fazendo nada. Então, como lá no Antigo Testamento era obrigado a matar as mulheres e as crianças nas terras que pertenciam aos israelitas, não podia deixar nenhuma alma vivente para que não contaminasse o povo com as suas idolatrias,
no Novo Testamento, também na igreja, não podemos deixar, no caso aqui desse homem, que tinha aquelas práticas imorais, dormindo com a mulher do pai dele, porque isso influenciaria as outras pessoas. Continuando. Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Matem-no, como no Antigo Testamento. Livrem dele, tirem ele da comunhão de vocês. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho do pecado, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Olha lá, que eu acabei de ler para vocês no Antigo Testamento. Tinham que acabar com todos, mulheres e crianças, para que eles não se corrompessem com a idolatria deles. Não se deve associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, tá? Nem os avarentos, os ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. As terras que não pertenciam a Israel, eles matavam os homens de guerra, mas deixavam as mulheres e as crianças, porque aquela terra não pertencia a eles. Entendeu? Mas agora estou lhe escrevendo que vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja o quê? Sou irmão em paz do Senhor, mas imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com outras pessoas você não devem comer. Pois como haveria eu de julgar de fora da igreja? Nós não podemos julgar de fora da igreja. Então, mas não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulse o perverso no meio de vocês. Como lá que eu acabei de ler para vocês nas leis sobre a guerra. Nas nações que não faziam parte da promessa do Senhor para o povo de Israel, deixa eles para lá, entende? Não precisa matar as mulheres e as crianças. Eles são pagãos, tá? Mas no nosso meio, não pode, se nós formos à guerra que Deus prometeu aos israelitas, para nós tomarmos posse, nós temos que não deixar nenhuma alma vivente, para que essa alma vivente não venha corromper o povo de Israel com as suas idolatrias, com as suas imoralidades sexuais, com o seu divórcio e novo casamento. Vocês estão entendendo, meus amados? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.